Olá, amados irmãos! Estamos aqui agora com um vídeo muito especial chamado Ministros de Mercado. Bom, prestem atenção, a gente vai falar agora sobre o reino de Deus, né? Eu tenho um amigo pastor, ele sempre pergunta assim: vocês acham que o reino de Deus é a igreja? E aí fica todo mundo, um pensando, um olhando para o outro, os alunos ficam inseguros de responder, uns dizem que sim, outros dizem que não. É claro que o reino de Deus é muito maior do que a igreja. O reino de Deus é composto por todos os seres que se submetem ao senhorio, ao governo, ao reino, ao poder de Deus, né? Todas as pessoas que aceitam. Então, por exemplo, os anjos fazem parte do reino de Deus também. Então, o reino de Deus não é um lugar geográfico. O reino de Deus, ele é uma amplitude, ele é a reunião de seres que se submetem ao governo de Deus. Então, nós falamos em outros vídeos sobre isso também. Quando eu e você não nos submetemos à vontade de Deus, ainda que a gente professe a fé evangélica, nós não estamos debaixo do governo e do reino de Deus, não estamos. Podemos estar vivendo ainda debaixo de uma influência da carne, podemos estar vivendo debaixo de uma influência do mundo e até do mal, mas nós, quando morremos na nossa natureza humana, somos cordeiros na natureza humana e leões na natureza espiritual, aí sim nós começamos a deixar o Espírito Santo guiar-nos, governar-nos. Então, o reino de Deus não é um espaço físico. O reino de Deus é a junção, né, o conjunto de pessoas ou seres que se submetem ao reino e governo de Deus, à vontade de Deus, voluntariamente, inclusive, tá certo? Então, vamos pensar uma coisa. Quando Deus olha para o mundo, o que vocês acham que Deus vê? Você acha que Deus vê os bons e os maus, a igreja e os ímpios? O que você acha que Deus vê? Amados, eu me converti aos 28 anos. Até 28 anos eu estava lá, do lado de lá, eu estava no mercado de trabalho. Então, eu estou falando de algo com propriedade. Quando Deus olha para o mercado de trabalho, por exemplo, sabe o que ele vê lá? Porque eu me vejo lá. Foi de lá que eu saí. Antes de ser missionária, antes de ter uma prospecção evangélica ou cristã, antes de tudo, foi de lá que eu saí. O que Deus vê quando ele olha para o mercado? Ele vê filhos. É isso que ele vê. E quando Deus vê filhos, gente, pelo amor de Deus, Deus é apaixonado por filhos, Deus tem um coração de pai. Nós explicamos, eu quero pedir para você assistir o módulo de autoridade, que Deus ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Mas ele escolhe com o homem não usar a autoridade, ele usa a paternidade. Deus ama o homem demais. Então, o que acontece? Ele trata o homem como um pai trata o seu filho. É assim que Deus faz com o homem. Porque é um filho para ele. Porque ele fez. Eu queria que você me falasse se você é um artista, se você é um design gráfico, se você é uma cozinheira, o que quer que você seja, qual a sua profissão, se você faz alguma coisa com a sua mão, qual a sensação que você tem? Porque qualquer coisa que eu crio, eu fico tão feliz. Sabe, aquilo tem eu olho e vejo que aquilo é bom. Eu faço como Deus com as minhas criaçõezinhas, né? Que não dá nem para comparar com a criação de Deus. Gente, nós temos que compreender que Deus tem um coração de pai. Deus é um pai amoroso. Então, quando ele olha para o mercado, sabe o que ele vê? Filhos. E quando ele vê filhos, gente, ele quer apacentar os filhos, ele quer guiar os filhos, ele quer ensinar os filhos,
Ele quer ajudar os filhos. Ele quer destravar a vida dos filhos. É isso que ele quer fazer. Eu sei, você vai dizer que tem as bênçãos de Abraão, tem o povo escolhido, tem o povo eleito, tem. Só que Deus, ele não tem o mesmo rigor e os mesmos critérios que você, tá certo? Lembre-se que o Israel de Deus, ele não é físico. Ele não é físico. Então significa que Deus, ele avalia o quê? Outros elementos invisíveis no coração da pessoa. O ponto de visão de Deus ninguém mais tem, só Deus tem. Só Deus enxerga o coração da pessoa da maneira que ele enxerga. Jesus arrazoava os corações. Esse dom existe no corpo. Eu conheço pessoas que têm esse dom. Conheço uma pessoa que tem esse dom de arrazoar o coração das pessoas. É um dom bastante específico. Eu não conheço, só conheço uma pessoa que tem esse dom. Então, existe, sim, filhos de Deus que estão no mercado de trabalho. Horas, eu estava lá e eu sou filha de Deus. E eu não me tornei filha de Deus agora, eu sempre fui filha de Deus. Porque em Salmo 139 fala que os olhos dele me viram quando eu fui formado no ventre. Fala que todos os meus dias foram escritos no livro dele, quando nenhum deles ainda vi. Então, eu não me tornei filha de Deus em 2007, mais precisamente dia 22 de janeiro de 2007, no dia que eu professei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não foi nesse dia. Eu já era filha de Deus. Eu estava lá no mercado. Então, como Deus apacenta essas pessoas que estão no mercado? Sabe como? Com pessoas, através de pessoas que eu chamo, e que não sou só eu que chamo, tá? Tem muita gente aí que chama, que já compreendeu isso, pastores de mercado. Pastores são feitos para apacentar dentro da igreja. Então temos pastores de igreja e temos pastores de mercado. Ah, temos. Eu conheço pessoas que não levam o título de pastor, mas são verdadeiros pastores. Pessoas em quem outras estão olhando, se espelhando, que estão se deixando ajudar e guiar. Deus também ensina aos filhos através de mestres de mercado. Mas muito, amados, existem pessoas no mercado aptas, pacientes a ensinar. Infelizmente, nem todas têm conhecimento bíblico para ensinar a Bíblia, mas elas estão ensinando o que é bom, ensinando algo que vai ajudar os filhos de Deus a, de alguma forma, chegar mais perto dele, mesmo que seja de uma maneira, por enquanto, não bíblica, até que ele chegue a Cristo. Sim, eu posso dizer que aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. Existe também os profetas de mercado. Eu mesma já atuei como uma, sem querer. Eu tinha uma amiga que queria muito engravidar e ela já tinha feito vários tratamentos médicos e nada resolvia. E um dia Deus me enviou a ela. E eu não sabia disso. Deus me enviou a ela para dizer a ela que Deus iria abrir a madre dela. E ela professa outra religião, totalmente diferente. Ela é espírita. E Deus, mas ela está no mercado e ela é uma filha de Deus. E Deus me usou como para falar a vida dela. Deus também usa apóstolos de mercado. Existem pessoas aí que são usadas para grandes coisas no mercado, para grandes propósitos e intentos. São grandes representantes, são verdadeiros apóstolos, pessoas que cruzam fronteiras também. E Deus também tem os evangelistas de mercado. Aqueles que, mesmo sem eles saberem nada sobre a Bíblia, eles te aproximam de Deus. Eles falam alguma coisa de Deus para você. Não é interessante isso? Não é interessante pensar que Deus não está numa caixinha? Que Deus tem ministros na igreja e Deus tem ministros de mercado? Você já pensou que você pode não ser um ministro de igreja, mas ser um ministro de mercado?
Você sabia que muitas pessoas que estão no mercado querem sair do mercado e ficar trabalhando só para Deus, dentro da igreja, de 4 paredes, e elas estão, na verdade, deixando o seu ofício principal? Porque elas são ministros de mercado? Eu conheço pastores de igreja que, na verdade, eles são pastores de mercado. Eles foram feitos para estar no mercado, eles precisam estar no mercado. E eles acham que tem que largar tudo para ficar só com a igreja. Eles acham que a igreja tem mais valor. E eu sei que a igreja tem muito valor para Cristo. Mas ei, esse mercado traz o sustento, muitas vezes da família e às vezes até da igreja. Esse mercado é que pode se tornar a igreja do amanhã. Então, o ideal é cada pessoa estar na função que ela foi chamada. Existem as pessoas que vão ser ministras da igreja e existem os que vão ser ministros do mercado. E o ideal é que todos nós somos um único corpo, é que todos nós possamos nos amar, nos respeitar, ajudar um ao outro, interceder um pelo outro, independente da função, ok? Fica essa palavra para o teu coração. Se você conhece alguém que atua como um ministro de mercado, envia esse vídeo. Eu amo estar no mercado. Eu realmente não estou nele por questão de chamado. Eu estou onde eu preciso estar. Eu estou onde eu sou chamada a estar. Mas eu quero declarar aqui o valor do mercado e o valor de todas as pessoas que fazem parte do mercado de trabalho, ok? E eu quero aproveitar e fazer uma oração. Pai, eu quero orar duplamente pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que se quebre todo preconceito e a igreja possa compreender essa realidade prática que eu estou falando aqui, do quanto o Senhor ama as pessoas, Pai, do quanto o Senhor quer salvá-las e do quanto o Senhor prepara pessoas capacitadas, o Senhor também as capacita para elas estarem no mercado de trabalho. Eu quero orar para que a própria igreja envie pessoas capacitadas para o mercado, Pai, em nome de Jesus, que é o ideal, Pai. Eu quero orar pelo mercado de trabalho, para que haja uma salvação em massa nesse tempo, para que haja arrependimento e quebrantamento, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelos erros, e pedindo que o Senhor levante mais ministros de mercado e que o teu nome seja glorificado. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom para você, tá bom? Até a próxima.